Vou falar para vocês sobre uma forma de pesca pouquíssimo conhecida no Brasil, chamada fly fishing ou pesca com mosca. Essa pesca é totalmente quase desconhecida no Brasil por dois motivos. Primeiro, falta de literatura em português e depois também pela ausência de material nas lojas especializadas. Eu talvez conheça uma meia dezena de pescadores brasileiros que usufruem dessa pesca tão sensacional, uma pesca que eu considero a mais sensacional de todas, e por um motivo muito simples. Você não tem satisfação só na hora que você fisga e que você briga com o peixe, mas você também, durante toda a pescaria, você aproveita essa pescaria, porque cada arremesso bem feito que você faz te dá uma satisfação que você não encontra nas outras modalidades de pesca que se utilizam de meios mecânicos para fazer o arremesso. Naturalmente, a pesca com mosca não é tão fácil quanto os outros tipos de pesca. Mas, se você dedicar alguns minutos por dia para praticar, em pouco tempo você vai estar arremessando suficientemente bem para fisgar o seu primeiro peixe na mosca. O que caracteriza o arremesso da mosca, ou fly casting, é que nas outras modalidades de pesca você joga um peso que é representado por uma chumbada, por uma isca artificial ou por uma isca qualquer que puxa a linha e vai até ao alvo. Na pesca com mosca, você arremessa a linha, porque o peso está distribuído ao longo da linha. Por isso, quanto mais leve for a mosca e menos volumosa, mais fácil será arremessá-la. A mosca, na realidade, ela pega uma carona na linha, porque ela acompanha a linha que é lançada. Uma das maravilhas dessa pesca é justamente você conseguir arremessar 10, 20 metros de distância uma mosca praticamente sem peso e vê-la cair delicadamente na superfície d'água e o peixe abocanhá-la na superfície. Outra coisa que eu gostaria de esclarecer é o significado da palavra mosca ou fly em inglês. Há séculos atrás, a mosca foi inventada para imitar um inseto que vive na água doce. Esse inseto, devido à sua fragilidade e diminuto tamanho, não podia ser utilizado espetado no anzol pelos pescadores. Então eles passaram a fazer moscas artificiais com pelos, plumas, fios de lã, etc., para fazerem as mosquinhas que imitavam esses insetos. Esses insetos são, na realidade, mosquitinhos que vivem a maior parte do tempo debaixo d'água na forma de larva ou de ninfa e que vem à superfície um determinado dia do ano em forma de mosquito. Os primeiros registros existentes sobre pesca com mosca, por incrível que pareça, data do século III depois de Cristo. Então, como vocês veem, é uma técnica muito antiga, só não é aqui no Brasil. Com o passar do tempo, os pescadores passaram a fazer imitações para serem lançadas com equipamento de mosca de peixinhos, sanguessugas, enguias, camundongos, rãs, caranguejos, camarões e até ova de peixe. Por essas iscas não terem peso nenhuma e serem lançadas com equipamento de mosca, o nome genérico de mosca continuou a ser utilizado ao se referirem a essas iscas, apesar delas não terem semelhança nenhuma com qualquer inseto. Aqui no Brasil existe uma variedade incrível de peixes de água doce que atacam a mosca com voracidade. Eu pessoalmente já pesquei vários deles, como o dourado, o tucunaré, a piraputanga, o aruanã, jacundá,
a paiari e vários outros peixes, como a piranha, esses pacuzinhos pequenos, pacuzinho prata e até lambari, pegam bem. Na água salgada, os peixes principais são o robalo e a ubarana, por exemplo. Vou falar agora sobre o equipamento de mosca. Ele é composto de vara, linha, molinete, líder e mosca. Eu vou falar de cada um desses componentes separadamente. Por ser o talvez mais complicado para o iniciante, vou falar primeiro das linhas de pesca. A primeira coisa que o pescador notará é que a linha de mosca é uma linha gorda, muito mais grossa do que qualquer linha que ele jamais usou. Então, essa linha é grossa por um motivo. Ela precisa ter o volume para ser arremessada, precisa ter peso para ser arremessada. Então, existem 15 sistemas. O sistema é composto de 15 linhas de mosca diferentes, com pesos diferentes. Cada uma delas flexionará uma determinada vara de pesca. Então, se você quiser ter 15 linhas de mosca, você precisará ter 15 varas. Então, logicamente, você não terá nunca isso. Você escolherá algumas que são as mais indicadas para a pescaria que você vai fazer. Existem atualmente 5 perfis de linha de mosca. Eles são esses aqui. Level, representado pelo símbolo L. Essa é uma linha de mosca de diâmetro uniforme. Aqui está tudo em tamanho exagerado para facilidade de ilustração. Esse tipo de linha level praticamente não é utilizado pelo pescador de mosca. É a mais barata, mas também eu não conheço ninguém que use esse tipo de linha. Então podemos até nos esquecer dela. O segundo tipo de linha é esse, Double Taper, símbolo DT. A característica dessa linha é que nas extremidades, isso aqui é a linha inteira, é do começo ao fim. Nas extremidades da linha Double Taper, ela afina tanto de um lado como do outro. Esse tipo de linha é muito utilizado na pesca de truta, que é uma pesca delicada de peixes pequenos, em rios estreitos, e que a mosca tem que cair na água com suavidade. Essa linha não é indicada para longos lançamentos em rios largos, nem nada. Por ter as duas pontas iguais, quando uma estiver gasta, você poderá inverter a linha e utilizar a outra. Então ela tem o dobro de vida útil que qualquer dessas outras linhas aqui que eu vou mostrar a seguir tem. Mas também não aconselho para o pescador brasileiro que vá pescar peixes brasileiros, pelo menos esses mais comuns que eu já citei. A próxima linha é essa terceira aqui, Weight Forward, símbolo WF. Isso significa peso para frente, porque o peso todo dela está concentrado nesta ponta. Aliás, o peso de todas as linhas de mosca, como eu disse, os pesos estão nos seus 10 primeiros metros. Esse tipo de linha é muito bom porque você arremessa o peso concentrado na extremidade e lança muito bem a linha com esse tipo de linha. Dentro desse perfil existem vários tipos de weight forward. Pode ser o weight forward normal, que esta barriga é grande,
Barriga é a parte gorda da linha. E existem outras em que essa barriga é mais concentrada. Existe uma que é feita especialmente para água salgada e a outra que é para lançamento de poppers e bugs. Popper e bugs são moscas volumosas, feitas ou de pelo, ou de cortiça, ou de madeira balsa. Como elas precisam cortar o ar e oferecem mais resistência, a linha Weight Forward existe um tipo chamado Bass Bug, quer dizer, feita especialmente para para arremessar esse tipo de mosca. Quem for usar esse tipo de mosca deve comprar esse tipo de Weight Forward e não a outra simples que é para mosquinhas praticamente sem peso. A próxima linha é esta quarta aqui chamada Triangle Taper, símbolo TT. Essa linha foi inventada recentemente e ela começa fininha, vai engrossando e repentinamente acaba. E aí vem a seção fina, que é chamada a linha que vem atrás dela. Essa é muito boa para raw casts e para grandes lançamentos também. A última linha é chamada Shooting Head, símbolo ST. Ela nada mais, nada menos do que uma Weight Forward, que só com a parte da barriga, que é a parte gorda. Atrás dela pode vir ou uma linha de mosca fininha ou uma linha nylon monofilamento. A grande vantagem dela é que, como o nylon monofilamento principalmente não oferece quase resistência ao correr pelos guias da vara, quando você joga esta parte pesada para frente, ela leva uma quantidade enorme de nylon monofilamento. Então, atinge grandes distâncias. Essa linha foi inventada na costa oeste dos Estados Unidos por aqueles pescadores que pescavam a steelhead, que é um peixe que é um arco-íris que vai para o mar e quando volta, volta muito grande. E como os rios lá são muito largos e eles pescam dentro d'água, requeria essa linha muito especificada, muito própria. Foi inventada lá por isso. Agora, existe mais ainda uma outra coisa que eu gostaria de dizer. O que dá o peso à linha são os seus 10 primeiros metros. Os 10 primeiros metros da linha têm um peso específico que flexionará uma determinada vara. Então, existem linhas número 1 até número 15. A número 1 é ultra leve e a número 15 é a mais pesada de todas. Então, vamos dizer como é a divisão. Linha 1 a linha 4 é linha ultra leve. Linha 5 e 6 pode ser considerada leve. Linha 7 e 8, linha média. 9 e 10, semi-pesada. E de 11 a 15, pesada. A de 11 a 15 só é utilizada no mar, para peixes grandes, realmente grandes, como o tarpão ou o camurupim ou peixes de bico. Então podemos deixar essas de lado. Vamos nos concentrar nas mais leves. A minha opinião pessoal, isso daí todos têm direito a divergir, mas a minha opinião pessoal, pela pesca que eu já fiz no Brasil, os sistemas mais indicados são os sistemas 7 e 8. Então você deverá comprar ou uma linha 7 ou uma linha 8. Conforme a linha que você comprar, você comprará a vara correspondente. Comprou a linha 7, tem que comprar uma vara 7. Comprou a linha 8, comprará a vara 8. A linha de mosca é nada mais, nada menos do que uma linha de nylon trançado que foi coberta com uma capa de plástico que lhe dá peso e também o perfil.
Quer dizer, ela engorda ou afina nos lugares necessários para isso. Então, ela é revestida com essa película plástica e as linhas de mosca podem ser flutuantes ou que afundam. Existe uma variedade muito grande hoje em dia desse tipo de mosca. Conforme o acabamento que eles dão, na linha flutuante, por exemplo, eles põem milhões de microesferas dentro do plástico que fazem a linha flutuar na superfície. Outra coisa que o principiante deve comprar, a sua primeira linha deve ser flutuante. Isso é importante, começar com uma linha flutuante. Depois ele poderá escolher outros tipos. Bem, mas vamos falar dos vários tipos então de linha que existem. Vou mostrar, por exemplo, os símbolos. A linha virá numa caixa assim, como essa, mais ou menos. Ele deverá olhar do lado de fora que tipo de linha é. Nesse caso, por exemplo, diz aqui WF8S. Isso significa que a linha é Weight Forward, é para um sistema 8, quer dizer, vai funcionar com uma vara 8, e é do tipo S. S em inglês, sinking, significa que afunda. Então, essa linha aqui afunda. Agora, existem várias densidades de linhas que afundam. Essa é a número 2. Existem 5, se não me falha a memória, tipos de linha que afundam com densidades diferentes. Isto é, elas descem com uma velocidade mais vagarosa ou mais rápida. Quanto maior o número aqui, o número 5, por exemplo, é uma linha que vai para o fundo como se fosse uma chumbada. Então, quando o pescador for a uma loja comprar a sua linha de pesca, ele deverá procurar o símbolo na caixa do lado de fora. Então, ele quer comprar, por exemplo, uma linha Weight Forward, ele procurará a linha ali que tenha as iniciais WF. Se ele quer comprar uma linha número 7, deverá ter um 7 aqui. Se tiver esta letra F/S, significa que os 3 primeiros metros dela flutuam, afundam, aliás, desculpe, os 3 primeiros metros afundam e o resto flutua. Isso é importante olhar para não comprar coisa errada, principalmente nas linhas que são parecidas, e é só por aí que você pode saber se está certo, não deixe se enganar. Se você quiser comprar uma linha Double Taper, você procurará a letra DT com a letra 6. Se você quiser que seja uma linha que afunde, você procurará com a letra S, que significa sinking, afunda. Agora, se ela for flutuante, aí é até fácil, que a letra inicial, tanto em português como em inglês, é a mesma. F, flutuante ou floating, é essa aqui. Esta ST é a Shooting Head, no caso uma Shooting Head número 8 Intermediate, que significa afunda muito lentamente, ela afunda pouquíssimo. Para o principiante, mais uma vez, ou linha 7 ou 8, o Weight Forward flutuante. Comece com essa, que não vai haver erro. Poderá, se o pescador, aliás, essa é boa principalmente para praticar. Depois, a segunda linha dele, principalmente se ele for pescar tucunaré, piraputanga, dourados pequenos, ele deverá usar uma Weight Forward tipo BB, que é a Bass Bug, é aquela em que o peso está mais concentrado na frente. Apesar do lançamento não ser tão bonito para se admirar, ela é mais eficiente porque ela carrega com mais facilidade as moscas volumosas, são moscas gordas e que, para cortar o ar, elas são mais difíceis de serem lançadas longe, justamente pela resistência que elas fazem ao cortar o ar.
Uma linha de mosca, normalmente, ela tem 30 a 35 jardas de comprimento. Quer dizer, é uma linha curta. É uma linha curta. Você vai ter que botar no molinete uma outra linha que não é de mosca, que eu falarei já em seguir, atrás dela. Mas então, a linha de mosca vem com um adesivo que você destaca, dizendo que tipo de linha é. Então você vai colar esse adesivo no carretel do seu molinete, porque aí você saberá que linha exatamente você tem lá dentro. Então essa é a linha de mosca. Você abrirá assim, vai pegar esta ponta aqui, geralmente não, todas têm esta ponta aqui. Isso é importantíssimo que eu vou dizer. Esta ponta aqui tem essa etiquetazinha dizendo em inglês, esta ponta na direção do molinete. Então esta ponta tem que entrar no molinete em primeiro lugar, porque o perfil de arremesso dela está no outro lado. Se você inverter, botar a parte pesada para o molinete e ficar com essa parte fininha, ao contrário, você nunca conseguirá fazer um arremesso. Isso é importante. A única linha que não obedece essa regra, como eu já disse, é a double taper, que ambas as extremidades são iguais, e aí não existe esse problema. As linhas de mosca têm um acabamento que facilita o seu lançamento. Então, quando elas saem pelos guias ou passadores da vara, elas correm com facilidade. Mas com o passar do tempo, com a pesca em em rios de água mais turva, que tenha muita suspensão, essa terra, essa lama, ela vai se depositando na linha e a linha fica cada vez mais difícil de ser arremessada. E existe, então, os fabricantes que fabricam um preparado especial para limpar a linha. Eu uso um preparado americano que é feito especialmente não para limpar a linha, eles nunca mencionaram nisso, mas eu aprendi isso e eles usam esse preparado. É um preparado que limpa sofás e poltronas feitas de napa, de vinil. Ele limpa muito bem. Agora, é importante outra informação. Quando você for limpar, não pense que quanto mais preparado você passar na linha, melhor. Você passe o preparado na linha toda e depois, com um paninho macio, tente tirar o preparado da linha. Você nunca conseguirá isso, mas você conseguirá exatamente como a linha deverá ficar. Bem polida, bem limpinha, sem sujeira nenhuma. Você notará que o pano que você passou saiu imundo e a linha poderá ser utilizada novamente depois disso. O próximo componente é a vara de pesca. Esse componente é o mais importante de todos e por isso mesmo o pescador deve comprar o melhor que ele puder. A vara, geralmente, a minha opinião é de que ela deverá ter 8,5 a 9 pés de comprimento. Não comprar nem menor nem maior do que esse comprimento. Ela deverá ser de grafite. Grafite é um material super resistente, ultra leve e ótimo para varas de mosca. A vara deverá ter uma ação progressiva, isso é, ela flexiona gradativamente da ponta para baixo conforme a quantidade de linha que esteja no ar. Quanto mais linha, mais ela vai flexionando. A vara de grafite pode vir em várias partes. Pode vir em 2 partes, que é a mais comum de todas. Pode vir em 3, 4, 5
ou até 6 partes. Quem puder se dar o luxo de ter mais de uma vara de dois, com o mesmo número, por exemplo, uma sistema 8, poderá ter uma de 2 partes e uma de 4 partes. Se por acaso ele perder uma no avião, numa viagem que ele faça, e a bagagem dele desapareça, ele sempre terá o estojinho curto dele que ele levará na mão com a sua vara de 3 ou 4 partes. Para se juntar a vara de mosca, você passa parafina nessa parte para facilitar o deslizamento de uma na outra. Coloca-se e empurra-se para baixo e com uma ligeira torção se alinha os guias ou passadores de linha. Como eu disse, aqui junto ao cabo, geralmente por aqui, ao punho, tem a indicação da linha. Por exemplo, aqui diz o número, o tipo de, o comprimento, a marca, tem 8,5 pés, nesse caso aqui tem 8,5 pés. Linha número 8, linha de mosca número 8. Uma boa vara de mosca, além de ter uma boa ação, que é importantíssimo para um bom arremesso, ela deverá ter uma de 9 pés, por exemplo, deve ter 9 a 10 guias de linha, mais a ponteira. Isso é importante. Poucos guias de linha não é bom para se pescar. Esta vara aqui já é uma de 4 partes. O sistema de encaixe dela é diferente. Ela tem um pinozinho aqui que encaixa, é um pouco diferente do outro. E assim por diante, vai se emendando, torcendo e afundando. Repare nesse tipo de encaixe que você não tem que juntar esta parte à outra. Sempre fica um pedaço da emenda que é introduzida na parte oca. O próximo componente é o molinete. O molinete é o componente que tem menos importância na pesca com mosca, pelo menos numa pesca mais leve, de água doce ou de água salgada leve. Logicamente, quando você começar a pescar peixes maiores, peixes grandes, aí ele já precisa ser um pouco mais sofisticado. Mas normalmente ele não funciona durante o arremesso. E muitas vezes até você recolhe a linha, mesmo com o peixe fisgado, sem haver necessidade de enrolá-la no carretel. Então ele é o que tem menos função. E há vários tipos de molinetes. Esse, por exemplo, é o de ação simples. É o mais simples de todo, é usado na pesca de truta, de bass nos Estados Unidos, peixes assim relativamente pequenos e que não brigam muito. Vocês vão notar que esse tipo não tem freio. Ele tem apenas aqui atrás um dispositivo que controla essa catraca que ele tem, esse clique que ele faz, esse barulho. Isso é o único controle de linha dele. Então você aumenta ou diminui a tensão da saída da linha aqui, se bem que seja mínima a diferença entre máximo e mínimo. Mas esse molinete tem uma grande vantagem. O carretel dele se sobrepõe à carcaça dele. Então, quando o peixe leva a linha, você, além da catraca, você pode aplicar com o dedo assim, pressão na beirada do carretel. Então você freia à medida que você achar que deve, ou mais ou menos pressão. Esse tipo também tem uma outra vantagem.
você pode substituir o carretel dele com facilidade. Você aperta esse botãozinho aqui no centro, puxa e saiu o carretel. Você está usando uma linha flutuante, aí quer pescar num lugar onde o peixe esteja no fundo. Você tira a linha flutuante e põe a linha que afunda. É só botar o outro carretel ali e que ele encaixa com um clique. Existem vários tipos de molinete de mosca. Existe esse tipo de ação simples que não tem freio ou fricção, funciona só com a catraca. Existe esse tipo que, além de um cliquezinho mais suave, menos barulhento, ele tem uma fricção que também é regulada aqui. Esse, para quem não está acostumado a controlar a linha, talvez seja o indicado. E há muitos molinetes desses sendo fabricados com ambas as características, clique e freio de fricção. Isso é muito prático porque se você pegar um peixe que vai correr para um lugar onde ele vai enroscar a linha, você pode com as duas mãos segurar e levantar a vara dessa maneira. Então, esse é um outro tipo de molinete. Existe um terceiro tipo, que é esse aqui. Esse aqui é para grandes peixes. Essa vara aqui é sistema 10, é para uma linha 10 e para peixes de mar, peixes pesados. O sistema de fricção dele é muito parecido com as carretilhas de mar. Você gira aqui e aumenta a pressão, e aqui aumenta também, dificulta mais a saída da linha. Quanto mais girar aqui, mais difícil a linha sair. E ele tem outra característica que eu não mencionei nos outros. Esse aqui, o carretel, quando a linha é puxada, o carretel não gira, ao contrário. Para peixe grande, isso é muito importante, porque quem não tem prática, fisga um peixe, vamos dizer, 10 quilos para cima, ele dá aquela puxada. Se sua mão tiver aqui, essa manivela girando vai bater no seu dedo com uma violência tremenda e pode até machucá-lo. Existe o molinete multiplicador também, é pouco usado, não sei porquê, mas usa um pouco. É o multiplicador, cada girada da manivela que você dá, o carretel gira 2 ou mais vezes. Quer dizer, há um recolhimento mais rápido. E existe ainda o molinete automático. Esse está praticamente, pelo menos que eu saiba, caindo em desuso. Porque além de ser muito pesado, a capacidade de linha é muito pequena. Ele tem um gatilho e você dá corda nele. Você gira uma peça aqui, onde tem uma mola fortíssima lá dentro, então você gira aquilo. E então quando você aperta o gatilho, aquela mola puxa a linha. Não é usado ultimamente muito esse molinete. Na maioria dos casos, os molinetes podem ter seus carretéis substituídos facilmente com uma pressão nesse botão aqui e retirado fora. Agora, há molinetes, principalmente alguns com fricção, que já se torna um pouco mais difícil. Vocês têm que usar uma chave de fenda ou uma moeda. Uma moeda é muito bom para tirar um parafuso e substituir o carretel por outro. Outra característica interessante desse molinete é que você pode usá-lo tanto com a mão direita como com a mão esquerda. Para isso, basta fazer duas alterações. Substituir esta peça, tira o parafuso e troca ela de posição. E uma peça interna que tem aqui esta pecinha que é trocada de posição. O folheto que vem com o molinete explica perfeitamente como fazer isso. É muito simples fazer. Troca essa posição e então aqueles pescadores que gostam de pescar, que são direitos e que gostam de rolar com a esquerda, eles tirarão o molinete, inverterão a posição e enrolarão com a esquerda. Então não há problema. Agora, existem molinetes, principalmente de fricção, que você tem que
ao comprá-lo ou ao encomendá-lo a alguém, você tem que determinar se você quer enrolar com a mão direita ou com a mão esquerda, porque eles são feitos das duas maneiras. Se você comprar um para a mão esquerda e arremessar com a direita, você vai ter que trocar de mão depois do arremesso. Lança e troca de mão. Tem gente que não gosta de fazer isso. Isso é muito importante prestar atenção. Não, são os molinetes geralmente os mais sofisticados que tem essa necessidade de determinar se vai. Agora, os outros não. Como esse, por exemplo, você pode trocar, desde que troca a posição daquela pecinha de dentro e esta daqui, que se chama o protetor de linha. Outro ponto a ser observado quando for comprar o molinete é a sua capacidade de linha. Nunca comprar um molinete pequeno demais ou grande demais. Deverá se comprar de um tamanho suficientemente para o peixe que se pretende pescar e geralmente é preferível até comprar mais para grande do que pequeno por 3 motivos importantes. Porque em cima, atrás da linha, você vai ligar o que se chama de backing. Backing é a linha reserva. Essa linha reserva é de Dacron, é uma linha de poliéster fina, de 20 libras, deve ser de 20 libras. A que existe mais fina se chama Micron. Esse tipo de linha Micron de Dacron, de poliéster, ela tem uma grande vantagem, ela não é elástica, então é muito boa para encher o molinete. E isso oferece 3 vantagens, como eu disse. Primeiro, você fisga um peixe muito grande e os 30, 35 jardas de linha de mosca não são suficientes. O peixe leva aquela linha toda, então você tem linha suficiente para brigar com o peixe. A outra vantagem é que essa linha de Dacron enche o carretel por baixo e faz com que os anéis da linha de mosca por cima não sejam tão pequenos, sejam mais largos. E isso não dará, como se chama, memória na linha. Memória na linha é quando você tira, a linha ficou muito tempo enrolada no carretel. Você tira a linha do carretel, ela vem cheia de argolinhas. Você tem que esticar a linha para que ela perca essa memória do carretel. Então você enchendo com Dacron, e já diminui o tamanho desse anel da linha. Outra vantagem, com o carretel cheio, quase até o final dele, cada girada da manivela que você dá, você recolhe mais linha do que você tivesse pouca linha no fundo do carretel. Então essas são as 3 vantagens. O próximo componente é o líder. Líder tem vários nomes. O líder é essa parte de nylon monofilamento que é ligada na ponta da mosca, na ponta da linha de mosca, na parte mais grossa, e na outra ponta é atada a mosca. Ele serve de ligação invisível entre a linha de mosca e a mosca. Então, esse líder, ele deve ser, normalmente, eles variam entre 6 pés a 9 pés. Quanto menor a mosca, o líder deve ser mais comprido. Mas geralmente, se você quiser usar, por exemplo, uma mosca pesada, pesada quando eu digo não é em questão de peso, é de mais, vamos dizer, volume, mais difícil de ser arremessada pelo ar, você deve usar um líder um pouco mais curto, vamos dizer, de 6 pés. E com mosquinhas pequenas você pode aumentar até 9 pés e pescadores de truta vão até 12 pés. Mas aqui para o Brasil isso não interessa muito. O líder é feito em vários estágios. Você pode comprá-lo pronto, que vem em envelopezinhos, ou você pode fazê-lo. A fórmula para fazer um líder é você começar com a parte mais grossa, que vai ser ligada à ponta da linha de mosca, tendo 2/3 do diâmetro da linha de mosca. Depois você vai diminuindo
Vamos supor, você começa de 0,55, depois passa para 50, 45, 40, 35, 30, até atingir o comprimento que você quer. A tabela, a proporção dessa diminuição, geralmente deve ser 60% parte grossa, 20% parte que afina e 20% a ponta. Então, a parte mais grossa deve ser 60% do total do líder, depois afina em 3 ou 4 sessões, aí fica a critério do pescador. Inclusive, ele fará o comprimento que desejar, desde que esteja se baseando nessa fórmula, 60%, 20% e 20%. Você não pode botar, por exemplo, um pedaço de linha grossa, 0,50, e depois passar por uma linha de 0,20, por exemplo. Isso é uma diferença muito brusca em diâmetro de linha e vai provocar um efeito de dobradiça. O líder vai fazer assim. O líder tem que ser feito assim para que haja uma melhor transmissão de energia da linha de mosca, que começa grossa e vai afinando como um chicote, para o líder. Muita gente, inclusive, despreza isso em algumas pescarias, alguns tipos de peixe, nem há necessidade disso. Você basta botar um pedaço de 0,40 ou 0,45 e pescar normalmente assim, que não atrapalhará. Mas se você for fazer uma pescaria delicada, usando mosca pequena, ou numa água muito cristalina que o peixe se assuste, você é obrigado a obedecer essa instrução. Existem, hoje em dia, líderes que são feitos sem emenda. Eles começam grossos e afinam sem emendas. São um pouco mais caros, mas o pescador não terá o problema de fazer os dele. Esses líderes que eu me referi, de 6 a 9 pés, são para serem usados com linha flutuante. Com linhas que afundam, eles têm que ser bem menores. Porque quando a linha afunda, se ele for muito comprido, a linha afunda rápido e ele fica na superfície. Então, perde-se a vantagem que a linha que afunda dá, justamente, que é levar a mosca para o fundo. Então, nesses casos, quando se usa linha que afunda, qualquer que seja ela total ou seja só a ponta, o líder deve ser mais curto, 1 metro mais ou menos de líder, quer dizer, 3 pés aproximadamente, 1 metro estaria bom. Então, esses são os conselhos que eu dou para fazer líder. E o líder deve ser também macio, nunca usar aquele líder muito duro na ponta. Junto à linha de mosca ele pode ser um pouco duro até, existe um tipo que é mais duro. Agora, na ponta ele deve ser flexível. O pescador de mosca tem vários nós especiais da modalidade dele. Eu gostaria de mostrar alguns desses nós, que são os mais importantes e que todos devem saber fazer. Eu vou utilizar fio elétrico e um anzol grande, que facilitará mais a demonstração do nó. O primeiro nó que eu vou mostrar se chama laçada Duncan, não é propriamente um nó, é uma laçada. Muitos pescadores gostam que o anzol fique solto numa laçada. Isso às vezes funciona muito bem, e esse é muito bom, porque esse funciona das duas maneiras, ou como laçada ou como um nó, se você apertá-lo totalmente. Esse fio elétrico facilita essa demonstração. Está tudo aqui em tamanho muito grande, mas para efeito visual é muito melhor. Você passa a linha por dentro do anzol, dobra, vira ela de novo para cá, para frente, assim, e aí enrola por cima várias vezes. 1, 2, 3 vezes.
Eu vou fazer com 3, mas é bom sempre fazer com 4 ou 5 vezes. E aí se puxa essa perna. Aqui deve-se usar um alicate para isso, para facilitar a puxada, para fechar o anzol. Ficou a laçada. Essa laçada você controla do tamanho que você quiser. Você puxando por aqui, ela vai fechando. Então, está pronta a laçada. Se você puxar mais, ela, ou na hora que o peixe pegar, ela fecha. E aí está pronta. Depois, querendo abrir, é só puxar aqui, ele volta a ser laçada. Outro nó importante para o pescador de mosca é o chamado nó trilene. Esse fica apertado contra o olho do anzol. Você passa a linha uma vez por dentro do olho do anzol, passa uma segunda vez e com a ponta você enrola 1, 2, 3, 4 vezes e depois essa ponta vem por dentro das 2 laçadinhas que foram feitas. Não é por dentro do olho do anzol, mas pelas laçadinhas. É importante dizer que todo nó deve ser lubrificado ou com água ou com saliva na hora de apertar. Isso é importantíssimo, porque um nó deve estar bem apertado, porque quando ele começa a deslizar é a hora que ele vai partir. Então, se ele não estiver bem justo, ele vai partir mais cedo ou mais tarde. Então, é importante molhar para lubrificar quando se aperta o nó. Pronto, puxou-se aqui. Puxa-se, usa-se um alicate que ajuda a apertar o nó. É mais ou menos assim. Como eu disse, não fica muito perfeito com o fio elétrico por causa justamente da dificuldade em apertá-lo. Com o monofilamento, esse nó fica apertadinho, justo, e aí corta-se junto do anzol aqui. Tira-se essa pontinha fora. Esse é o nó trilene. O próximo nó que eu vou mostrar é o chamado de nó do sangue. Esse nó é muito importante porque ele serve para unir 2 pedaços de nylon monofilamento, um ao outro, e geralmente é utilizado na confecção do líder, porque normalmente um líder tem vários pedaços de nylon de diâmetros diferentes. Ele começa grosso e vai afinando. Isso para que haja uma transmissão melhor de energia da linha de mosca para o líder e fazer com que a linha se desdobre no ar e caia mais delicadamente na água e apresentando a mosca melhor. Eu vou usar de novo os 2 fios elétricos, um preto e um branco, para facilidade de ilustração. Você vai juntar uma peça uma por cima da outra. É um pouco difícil esse porque você tem que segurar. Juntou uma linha na outra. Aqui, prendeu com o dedo entre o indicador e o polegar. Gira 1, 2, 3. Se a linha for grossa, 0,40, 0,35, basta 3, 4 vezes. Eu vou fazer aqui com essas 3 vezes para mostrar, mas vocês deverão dar mais. Girou 3 vezes. Aí a ponta é virada e entra aqui. Prende-se com o dedo
essa junção. Isso com nylon monofilamento, ela como é mais difícil de se trabalhar, ela tem que ficar firme e presa. Agora, com a linha, a outra ponta da linha, aqui no caso a branca, se faz a mesma coisa. 1, 2, 3. O mesmo número de voltas que se deu naquela se dá nessa, e a ponta volta e entra pelo buraco onde a primeira linha saiu. Então, ele fica com essa forma. Uma entrando para baixo, outra saindo por cima. Aí, puxa-se essas duas pontas e vai se apertando. Então, o nó está dado. Também não esquecer de molhá-lo para ele ficar bem assentado um junto ao outro. Corta-se bem rente aqui com um alicate ou com um tipo de cortador de unha, que é ótimo para isso. Aqui junto e aqui junto, e também o nó está feito. O próximo nó se chama laçada do cirurgião. A laçada do cirurgião é para se fazer uma laçada no nylon monofilamento. Essa laçada é muito utilizada por alguns que preferem, ao invés de ligar uma linha à outra com um nó, eles fazem laçadas e entrelaçam as duas laçadas uma na outra. Então eu vou mostrar como se faz a laçada do cirurgião. A linha é dobrada, aí você faz com as duas partes, faz um simples nó, como esse. Agora, a diferença está aqui, você vai meter esta peça outra vez aqui, então ficou duplo. Você aperta, molhando e esticando bem e cortando aqui. A laçada do cirurgião está pronta. Você pode fazer do tamanho que quiser, conforme a utilidade dela no local onde você vai utilizar. Então, a laçada do cirurgião está pronta. É só cortar aqui, está acabado. Gostaria de mostrar uma outra coisa aqui. Você tem duas laçadas de cirurgião. É muito utilizado você, em pesca com mosca, você ligar uma linha a outra por intermédio de laçadas. Isso facilita, por exemplo, você usar uma ponta de nylon fininha ligada do líder à parte principal do líder com essa laçada. Se uma arrebenta ou fica curta, é só você tirar uma laçada de dentro da outra e substituí-la. Você pode usar também no final da linha de mosca, na parte que fica dentro do carretel, fazer uma laçada na própria linha de mosca que vai ser ligada à linha reserva, que é feita de Dacron trançado, já não é nylon monofilamento, é Dacron trançado, é linha macia, linha tipo dessa usada até em pesca de alto mar, de 20 libras. Então você usa uma laçada no Dacron e uma laçada no final da linha de mosca. Então você vai ligar uma laçada à outra. Então vamos ver, tem duas linhas aqui, duas laçadas diferentes. Como você faz isso? Você vai meter uma aqui, uma laçada aqui, e a outra aqui. Então, elas ficaram unidas. Com o Dacron, principalmente, quando você aperta uma com a outra, conjunta, ela vai ficar assim. O que vai acontecer? Uma linha vai cortar a outra. Então,
você pega um peixe grande demais, ele leva a linha de mosca toda, quando chega na união da linha de mosca com a linha reserva de Dacron, a linha de Dacron vai se encarregar de cortar a linha de mosca e vice-versa, porque o nó ficou apertado dessa maneira. Então, você precisa prestar atenção para isso. A linha tem que ficar desta maneira. Estão vendo bem aqui como está? Aqui é a maneira errada. A maneira certa é assim. Você estica e aí puxa. Repare que há uma diferença. Assim elas não se cortam, porque uma fica prendendo a outra aqui em cima, uma aqui e a outra aqui. Então não há possibilidade de uma arrebentar a outra. Estão as duas presas. E essa é uma boa união também. Facilita muito a substituir linha de pressa quando você está pescando. Não perde tanto tempo. O próximo nó é chamado nó do prego. Esse nó é muito importante, porque esse nó liga o nylon monofilamento do líder à linha de mosca. Você pode usá-lo, inclusive, para unir o Dacron reserva lá atrás da linha de mosca à própria linha de mosca, se quiser. É uma das maneiras de ligá-los. Então, vamos supor que essa linha branca seja a linha de mosca. Essa é a linha de mosca. Então, vocês pegarão a linha de mosca aqui, pegarão um tubinho. Geralmente, o tubinho que eu uso para isso, apesar dele ser chamado o nó do prego, verificaram posteriormente que ele com um tubinho seria muito mais fácil dar esse nó. O prego então foi substituído por um tubinho. Vamos supor que esta caneta, da qual eu tirei o miolo, aliás, eu uso o miolo vazio, um pedaço mais ou menos deste tamanho assim, para fazer os meus nós quando eu estou fazendo de verdade numa linha de mosca. Eu pego aquela carga, a carga vem dentro de um tubinho de plástico azulado, que eu corto um pedacinho e uso. Aqui no caso eu vou usar a própria caneta, justamente para que a linha possa passar dentro do tubo. Então eu estou com a linha de mosca branca. Ponho o tubinho aqui em cima da linha. Pego o nylon monofilamento. Repare que eu estou segurando com a mão esquerda a linha de mosca e o tubinho. Vou com o nylon monofilamento, que aqui no caso é a linha preta, eu vou atravessar assim por cima dos dois, relativamente perto do final. Repare que o tubinho termina onde termina a linha de mosca. Aí eu tenho as três linhas aqui paralelas uma à outra. Elas estão presas com a mão direita. Esse tubinho, como vocês estão vendo, está um pouco largo demais, está dificultando, mas não há problema. Agora, a parte mais difícil do nó. Você com o nylon monofilamento, você vai fazer isso. Passa por trás e depois passa por cima dele próprio. Uma vez, aqui é a parte mais difícil, passar a primeira vez. Depois de passar a primeira vez fica fácil, porque aí você passa a segunda vez, a terceira vez, bem justo. Se você não conseguir botar bem justo, você depois com o dedo você junte as pontas. Mas o principal é isso, tá aqui, bem justo. Geralmente 5 vezes está bom. Eu vou fazer com menos vezes, porque... Pronto, eu vou fazer com 3 vezes, mas deve ser dado 5 vezes ou até mais. Então, você aí passou, aliás, fiz aqui com 4. Você meterá esta ponta aqui no tubo. Naturalmente, com o tubinho curto, ela aparecerá logo aqui atrás. Aqui o tubo estava um pouco grande, vocês estão vendo, mas não importa. Tiro o tubo e aperto.
e aperto com o alicate. É importante. Essa parte, precisa tomar cuidado também, nunca puxar com o alicate a linha boa, sempre a parte que vai ser cortada. Então, pega com o alicate aqui, no nylon monofilamento, repara que a linha preta aqui no caso representa o nylon monofilamento, pega aqui, puxa a linha de mosca para economizar a linha de mosca, aqui, e pega pela outra parte do nylon monofilamento e aperta. Agora tem que apertar bem, inclusive depois vale a pena testar amarrando a ponta do nylon em algum lugar e puxar pela linha de mosca, porque é um ponto vital esse na pesca. Então está bem apertado. Esse é o nó do prego. Logicamente você com o cortador de unha vai cortar aqui este pedaço do nylon monofilamento e se tiver algum pedaço de linha de mosca aqui sobrando também, corta aqui juntinho. E aí teste bem. Teste bem, como essa linha aqui, esta linha, esse nó, ele vai afundar no centro da linha de mosca, porque o centro da linha de mosca é um nylon trançado, revestido de plástico, que dá a forma dela e o peso da linha de mosca, e o diâmetro também. Então, você puxando bem, isso daqui vai afundar, vai enterrar na própria linha de mosca e não vai sair nunca mais. Agora, é importante usar esse nó só em linhas cujo centro seja de nylon trançado. Hoje existem linhas especializadas para pesca de tarpão, para pesca de um peixe chamado muito comum lá nos Estados Unidos e no Caribe, chamado bonefish. Aliás, esse peixe é praticamente desconhecido aqui no Brasil, eu pelo menos não conheço, talvez o pessoal no Nordeste conheça mais. Esse peixe eles lá chamam de ubarana focinho de rato, foi a única menção do nome em português que eu vi. Então eles fazem uma linha especial só para esse peixe, é um peixe muito esportivo de água salgada. Então, como a alma dessas linhas para tarpão e para esse bonefish, elas são feitas ou de Kevlar ou são feitas de nylon monofilamento trançado, não é nylon comum trançado, não, é nylon monofilamento trançado. Esse nó não presta, porque vai deslizar. Então, não dá para fazer esse nó nelas. Então, terá que ser usado outro tipo de nó para essas linhas. Como essas linhas não serão praticamente usadas aqui no Brasil, precisa prestar atenção a isso. Quando comprar a caixa da linha de mosca, do lado de fora tem tudo isso gravado. Então verificar se não é um tipo desse de linha para tarpão ou bonefish. Então esse nó do prego é o nó mais aconselhado para unir a linha de mosca ao nylon monofilamento do líder. Vou mostrar agora um nó chamado Albright. Esse nó é muito importante. Ele serve para unir dois pedaços de diâmetro desiguais, como um nylon monofilamento 0,60 ou 0,50 com uma de 0,20, por exemplo. E serve também para unir um nylon a uma alça feita no arame, quando se tem que usar um arame na pesca de mosca, para um peixe com um dente cortante como o dourado. Normalmente não se usa metal na pesca com mosca, mas há ocasiões que não há jeito, você tem que recorrer a isso. Então você deve usar o menor tamanho de arame possível. Então, para você juntar o arame ao nylon monofilamento, você tem que dar um nó que o nylon não seja cortado pelo próprio arame. E isso é muito fácil de dar. Vamos supor que a linha aqui, branca, seja um arame. Ela vai representar duas coisas. Primeiro ela vai representar o arame e depois ela vai representar o nylon monofilamento grosso. Mas vamos ver o arame. Um nó com arame, você dá assim, pega o alicate aqui, junta os dois, torce,
torceu bem os dois e termina com uma das partes do arame enrolado na outra parte, para evitar que o nó corra. Então, o arame terá essa aparência que está aqui. Isso é o arame. Agora, vamos passar o nylon por ele. Como vamos fazer isso? Enfiamos assim, de baixo para cima, o nylon, em torno dessa parte aqui. Segura-se aqui. Aí gira-se essa linha em torno dela própria, como foi feito no nó do prego. Gira uma vez, duas vezes. Aqui deve-se dar várias voltas, 8 voltas ou mais, se puder. Então, deu-se várias voltas. Agora, esta ponta vai voltar pelo mesmo lugar onde entrou esta ponta. Se essa entrou de baixo para cima, essa vai sair de cima para baixo. Quer dizer, as duas partes estão saindo pelo mesmo lugar. Aí, com um alicate e com a mão, quer dizer, o alicate só pode ser usado na ponta que vai ser cortada, naturalmente. Você puxa esses nós para cá. Então, corta esta pontinha que sobrou e o Albright está pronto. Vocês reparem que o nylon está enrolado em torno do arame, então não há possibilidade do arame cortar o nylon. Então você pode usar isso com o nylon no arame, que não há possibilidade de escapar. Da mesma maneira, você fará com o nylon grosso juntando com o nylon fino. Vamos agora supor que o nylon branco é o nylon grosso. Você não vai precisar fazer isso que você fez aqui no arame. Você apenas vai precisar dobrar o nylon grosso. Dobrou o nylon grosso, fez a mesma coisa que você fez aqui, enrola em torno dele, puxa para cá, só que aqui você vai ter que aparar esta perna. Apara aqui e apara aqui. Esse tipo de nó requer que você deixe uma ligeira perninha aparecendo. Não deve ficar bem junto do nó, não. Deixe um pedacinho mínimo aparecendo para ele não correr. Então, ele está pronto. Esse é o Albright. Vou falar agora sobre as moscas de pesca. Vou começar com essas. Essas são moscas de truta, usadas para pescar truta. E aqui nós temos essas todas aqui, são chamadas de mosca molhada, porque elas vão dentro d'água, no fundo d'água. São pescadas debaixo d'água. Já essas desses compartimentozinhos, como essa, por exemplo, são moscas secas. Elas são feitas com um material que repele água e elas flutuam na água. Você vê o tamanho dela, então tem que ser um líder para prendê-la muito fininho, 0,16, coisas assim, bem fininha. Você joga, ela vai flutuando na água e o peixe pega na tona. Essa é uma mosca de truta. Existem vários tipos, colorações. Aqui, por exemplo, nós temos um gafanhotinho imitando um gafanhotinho, porque as mosquinhas de truta imitam tanto os insetos que vivem debaixo d'água, que são as ninfas e as larvas, como as formas terrestres, como formiga, gafanhoto. Esse, por exemplo, é um gafanhotinho, é uma imitação de um gafanhotinho. Vou mostrar a seguir uma imitação de formiga. Essa truta adora formiguinha e é muito eficiente. Outro peixe que eu já pesquei com essa mosca, exatamente esse tipo, aqui no Brasil, foi a tilápia. Peguei muita tilápia com esse tipo de formiguinha. E imitação de besourinhos também.
Essa é a ninfa. Imita o inseto imaturo, quando ele vive debaixo d'água, antes de se transformar na mosquinha flutuante. Isso é uma ninfa. Esses tipos aqui são chamados de streamers. Existem dois tipos, streamer e bucktail. O streamer é feito geralmente de pena e o bucktail é feito de pelo. Agora, a mistura hoje é tão grande de material que já não se sabe qual é qual, porque há muitas moscas que vêm com pelo, com pena e material sintético, que vocês estão vendo que estão brilhando. Essas moscas, por exemplo, imitam um peixinho. Isso aqui é um streamer. Tem o dorso escuro para imitar o dorso de um peixe e tem uns fios prateados de mylar, que é um plástico maleável que dá o brilho que tanto atrai o peixe. Além de tudo, vocês podem notar que esse tipo de mosca eu fiz com protetor de anzol. Com esse protetor de anzol, você pode arremessar essa mosca junto à margem, dificilmente você vai prender na galharia ou em algum arbusto ou árvore que existe na margem. Esse tipo de mosca aqui que eu estou mostrando é muito eficaz para a pesca de tucunaré e de robalo. Essa mosquinha aqui pode ser usada com equipamento 7 ou 8. Outro tipo de mosca que pode ser feito com protetor de anzol ou não, isso fica a critério do pescador, é esse tipo aqui. Ele tem, a característica dele são esses dois olhinhos de chumbo, que parecem os halteres. Você pode ver, parecem os halteres. Esse chumbinho amarrado aqui embaixo faz com que ela venha assim, com a ponta sempre para o alto. Essa isca é muito eficaz e ela lembra muito um jig usado com carretilha ou com spinning. E esses fios aqui de cabelo de cristal ou crystal hair dá um brilho que atrai o peixe. Esse é outro tipo de streamer. Aqui já está outro tipo, também usando também o olhinho de chumbo, com pelo de coelho. É uma tira de pelo de coelho atada no anzol. Esse já tem outro tipo de protetor de anzol, é um fiozinho de nylon. Isso aqui imita um mussum muito bem. Dentro d'água parece que está vivo. É um mussum exatamente. Já peguei dourado com esse tipo de mosca. Essas, por exemplo, essas já são para dourados. São moscas grandes. Repara o tamanho dessa mosca. Essa é para dourado. Com essa daqui, eu já recomendo usar um equipamento 10. Isso é linha 10, vara 10, para jogar longe essa mosca, porque ela é relativamente pesada e volumosa. Então, requer uma linha mais pesada e uma vara mais rija para arremessar essa ali. Essa é outra para dourado, uma das maiores para dourado. Essa tem muito brilho. Essa é muito eficaz para dourado. E também precisa um equipamento relativamente pesado, o número 10, para jogar. Logicamente você poderá pegar dourado com uma vara 8, como eu já peguei, mas as moscas terão que ser menores, como aquelas que eu mostrei para robalo, tucunaré e outros peixes. Agora vamos passar aos bugs ou poppers. O bug significa uma mosca seca, só que é feita, o corpo dela é grande, oferece muita resistência ao ser lançada através do ar. Elas são chamadas de bugs porque imitam geralmente insetos grandes ou imitam rãs, imitam camundongos, enfim, há vários insetos que elas imitam, como eu vou mostrar em seguida. Mas esse daqui é para dourado, é feito de balsa, flutua, reparem que tem um líderzinho curto de aço para evitar que o dourado corte. Aliás, quando se for
quando se for utilizar uma mosca e for necessário usar líder de metal, tem que ser o mais curto possível. Quanto mais curto, melhor, para facilitar, não dificultar o lançamento. O popper é a isca artificial que tem a cara côncava. Existe um buraco na frente dela. Esse buraco, quando você puxa a isca na água, prende uma bolha de ar aqui e faz. Por isso se chama popper, porque faz o barulho. Como eu tinha dito, existe uma variedade imensa de moscas. Essa, por exemplo, imita um camundongozinho. Serve para bass, serve para matrinchã. Nunca tive sorte com ela para tucunaré. Essa outra aqui já imita um sirizinho. É usado principalmente em água salgada. Esta aqui imita um camarão. Esse pode ser uma frutinha que um matrinchã tanto adora. E isso aqui é uma ova de salmão, muito utilizada no Alasca para pescar salmão e truta arco-íris. Existe tanta ova nas épocas que eles sobem, que a truta arco-íris só se alimenta, naquela época, exclusivamente de ova de salmão. Então, se faz dessas imitações para pescar a truta arco-íris no Alasca. Vou mostrar a vocês como segura a vara de mosca. Você segurará assim, esses 4 dedos aqui e o polegar em cima. Essa maneira de segurar é muito parecida com o forehand do tênis. Você segura a raquete da mesma maneira. Ou como se você segurasse uma chave de parafuso e fosse apertar um parafuso. A mesma maneira de segurar é essa. Na pesca com mosca, você tira a linha suficiente da ponta da vara e vai esticando essa linha para trás e para frente no ar, até que haja peso suficiente dela para vergar a vara. Quando houver peso suficiente para vergar a vara, você arremessará e ela irá levando a mosca. Agora, esse movimento de flexionar a vara é uma das coisas que muitas vezes o principiante tem dificuldade em aprender, apesar de ser facílimo. Você tem que vergar a vara, você vai fazer assim. Tente vergar a vara sem arremessar. Segure a vara assim, lateralmente, e faça a ponta ir para frente e para trás. Agora para o outro lado, para frente, para trás, para frente. Você notará logo de imediato que para você fazer isso, você tem que usar um pulso firme. Esse pulso firme é essencial para um bom arremesso. O movimento deve ser mais ou menos assim e assim. Como se tivesse um relógio imenso atrás de mim, então você começará o arremesso a 1h da tarde, leva a vara até 11 horas. Para aqui, a linha estica lá, paralela à água, e depois você manda para frente, paralela à água. Esse movimento daqui para cá, para cá e para cá, se chama o arco do arremesso. Esse arco, com a linha esticada no ar, ele forma um U deitado. A forma dele é de U. Esse U eles chamam em inglês de loop. Eu não sei qual seria o termo para isso em português, porque a tradução não significa nada. Então eu vou utilizar a palavra loop para significar esse U. Esse U invertido é muito importante porque quanto mais estreito for ele,
melhor para você lançar mais longe, porque ele corta melhor o ar. Se você começar a fazer esse movimento, desmunhecando o pulso, que é o movimento errado, lembre-se que eu mostrei aquele movimento para fazer vibrar a ponta da vara. Para você conseguir vibrar a ponta da vara, o pulso tem que estar firme. Não rígido, mas firme. Então, este mesmo pulso que você usou para fazer aquilo, é que você vai usar para flexionar a vara para frente e para trás e fazer um loop pequeno. Quanto mais estreito for o loop, mais longe irá o arremesso. Eu agora vou mostrar isso praticamente como funciona. Eu vou usar na ponta como mosca, para que não enganche em lugar nenhum, um pedacinho de lã. Essa lã representará a mosca, então não haverá perigo do principiante se machucar com o anzol, e isso ajuda também muito. Então você tira o líder, que é o nylon que vem ligado na ponta da linha de mosca, tira fora da ponta da vara, puxa um pouco, para que você possa iniciar com um pouco de peso na frente, porque sem peso você não consegue arremessar. E como a poucos metros fora da ponta, você não vai conseguir arremessar. Então você tirou um pouquinho de linha. É importante começar todo o arremesso com a linha esticada na sua frente. Porque se a linha estiver cheia de curvas, quando ela ficar reta, a vara já está aqui, nessa posição. E aí você vai perder justamente aquela posição, daqui para cá. Você já vai começar tarde. Quer dizer, quando você fizer isso, não vai dar tempo de envergar o caniço e esticar a linha. Você então deverá começar com a linha bem esticadinha na água. Isso também é uma coisa que muita gente esquece. E começar com a ponta, de preferência, para baixo. Então vamos tirar um pouco de linha, deixa cair na água, joga, cada arremesso que você faz assim, está saindo um pouquinho de linha, e o peso está aumentando, ela está indo cada vez mais para frente. E a própria fricção da água faz com que saia mais linha. Vamos iniciar o arremesso, só que não vamos usar a mão da linha. A linha ficará presa pelo indicador contra o punho da vara. Vocês devem ter notado que eu sou canhoto, então quando eu me referir à mão da linha, eu estou me referindo à mão que segura a linha e à mão da vara, obviamente, a mão que segura a vara. Então ela fica presa ali, se estica para que ela fique bem esticadinha lá na frente, para não prejudicar o arremesso. E com um movimento contínuo e acelerado, leva e para. Para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. Reparem o U deitado que forma na ponta da vara, indo para trás e para frente. Quanto mais fechadinho, melhor ele vai. É importante também salientar que onde vai a vara, a linha acompanha. A ponta da vara é que dá o caminho da linha. Então, a linha indo para trás, paralela à superfície da água, ela tem que ir paralela na frente também à superfície da água. Isso é importantíssimo. Se por acaso tiver árvores atrás de você ou arbustos e você quiser evitá-los, você tem que levar a linha lá para cima, você tem que baixar na frente também. Lá para cima e para baixo também. Sempre assim, assim ou assim. Para arremessos curtos, o movimento curto. É quase que de ponta de vara só. Para frente, para frente, para trás, movimento curtinho. Repara que o molinete praticamente não move muito. Agora, à medida que você quer arremessar mais distante, para que a linha continue paralela à água, você não pode ficar só com esse movimento assim
e assado, assim e assado, assim não pode. Você não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Você terá que movimentar todo o braço. Então, para distâncias maiores, vamos ver. Para distâncias maiores, repara que o molinete já vai mais para trás e mais para frente, mais para trás e mais para frente, mais para trás e mais para trás. O braço todo anda para trás e para frente, para trás e para frente. Movimentos curtos para arremessos curtos, movimentos amplos para trás e para frente para movimentos grandes. O arremesso seguinte é chamado roll cast, o arremesso que roda a linha por cima d'água. Esse arremesso tem várias utilidades. Primeiro, quando você tem obstáculos atrás e não pode fazer um arremesso para trás, você tem que lançar a linha na sua frente. É o único arremesso que não precisa fazer o arremesso para trás. Então, a primeira coisa que se faz é isso. Linha na frente, vem se puxando devagarzinho até formar essa barriga na vara, para a vara aqui e aí lança para frente. Lança como se estivesse batendo com uma machadinha numa tábua de carne. É a mesma coisa. Traz até aqui e a linha desenrola e vai até lá. Esse arremesso, além dessa finalidade, ele tem outra finalidade. Se por acaso você estiver usando uma linha que afunde, essa linha, por ser pesada, ela está mais profundo. E se você tentar arremessá-la, puxar d'água para fazer um arremesso para trás, há grande perigo em você quebrar a vara. Então você faz isso para trazer a linha para a superfície. Na hora que ela caiu na superfície e está livre da tensão da água, você aí começa o movimento. Quer dizer, aí no caso não se trata de obstáculo atrás, é apenas para você trazer a linha pesada para a superfície e arremessar. Vocês devem ter notado que muitas vezes, enquanto eu estou falando, eu estou fazendo esse movimento. Eu não deixo a mosca cair na frente, nem atrás. Para frente, para trás, para frente, para trás. Esse é chamado do arremesso falso, ou false cast. Ele serve apenas quando você estiver usando mosca seca, para secar a mosca no ar. Mas quando você não estiver fazendo isso, ele serve para você mudar de direção. Por exemplo, você joga a linha lá. Aqui, por exemplo, você joga, a linha deslizou, aí você quer voltar para cima de novo, para a correnteza. Você puxa, recolhe a linha, aí começa, faz um arremesso falso para cá e vai virando de posição e até mandar onde você quer. Outro defeito que acontece com o principiante é querer arremessar longe demais e fazer um trajeto muito curtinho, assim. Quer dizer, dá uma batida seca na vara. Quando o arremesso é mais curto do que deve, o que acontece? O líder passa por cima da própria linha e aí provoca o chamado nó de vento. Esse nó de vento não é nada mais, nada menos do que um nó comum, que você passa uma perna por dentro da outra e puxa. Esse nó é péssimo porque ele diminui a resistência de qualquer linha em pelo menos 50%. Então, o principiante que resolver pescar, de arremesso em arremesso, principalmente aqueles que ele sentir que aquele arremesso que saiu mal feito, é importante ele ir verificar a ponta do líder se não tem aquele nozinho e tirá-lo. Porque se o nó ficar lá e ele fisgar um peixe, ele vai perder esse peixe. Eu queria mostrar outro arremesso. Agora é o mesmo arremesso, só que lançando a linha. Você joga a linha, você puxa um pouco de linha, tira a linha do molinete. E agora você vai trabalhar com a sua mão da linha. Você vai segurá-la aqui com essa mão e vai começar a
esticar a linha no ar. A linha está começando a esticar, está adquirindo peso, está indo no ar, e você aí faz o lançamento final e ela vai. Eu vou fazer isso de novo aqui, com essa linha aqui, para dar uma ideia melhor. Repare a minha mão, como a mão da linha, como a linha vai sair. Foi lá adiante. Isso é atirar a linha. O próximo arremesso é chamado double haul, ou puxada dupla. Esse tipo de arremesso, ele imprime muita velocidade à linha e faz com que se arremesse grandes distâncias com ele. Não é difícil, mas também não é muito fácil. Vocês terão que praticar. A grande vantagem é que vocês podem praticar isso até na sua própria sala, sem a vara de pesca, sem nada. Você vai segurar a vara e segura a linha, uma perto da outra. Então, pode pegar até uma caneta para servir de vara. Segurou a vara, faz isso. Puxa a vara para trás e desce a linha para baixo. Quando a vara chega nessa posição e a linha está esticadinha lá atrás, a sua mão começa a subir. É imediato, é um movimento contínuo. Chegou lá, aí ao contrário, vum, 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 e solta a linha. Aí ela, com a velocidade que ela já adquiriu, ela sai a toda a velocidade da sua mão. Bem, então vamos ver como funciona o double haul. Primeiro estou esticando linha para adquirir peso. A linha está bem esticadinha lá na frente, o importante que eu falei, está esticada. Agora vai começar para baixo, para cima, para baixo. Assim, acompanhou? Repare como sai. Foi para trás, desceu, vai para trás, para frente. Repare como o loop sai bem. Foi lá do outro lado do riacho. Vou mostrar agora como se pesca. Estica a linha na frente, como eu disse antes. Começa o arremesso, fazendo o double haul para ir bem longe. Quando já tiver bastante velocidade na linha, se solta a linha, ela vai, aí você pega com esta mão a mão da linha, e passa a linha debaixo do dedo e prende contra o punho. E aí começa a recolher por trás do dedo indicador. Tem gente que prefere o outro dedo, mas eu uso esse. Então, assim que se pesca, está se puxando a linha. Quando se sente a fisgada do peixe, se puxa simultaneamente e levanta-se a vara. É importante não, quando a linha cair na água, como agora, por exemplo, assim, a linha caiu na água. E você não prende a linha e começa a fazer isso. Se você fizer isso, enquanto a linha está frouxa dentro d'água e você vai passar a mão de novo lá, o peixe já mordeu e já foi embora. Então, passa a linha debaixo do dedo, prende e puxa. Essa é a maneira de pescar correta.